Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Milene, sou estudante do segundo ano de Biologia da Uniara. O meu grupo é composto pela Ariane e pelo Heitor, também estudantes do segundo ano de Biologia da Uniara. A gente veio, por meio dessa apresentação, abordar um pouquinho para vocês sobre a importância das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, né? Ou também conhecidas como meliponíneos, e a importância delas, né, na sociedade e no convívio urbano também. Para começar um pouquinho falando sobre a importância, eu vou introduzir um videozinho. Ele é curto, mas ele é bem didático, sobre a importância delas na nossa sociedade, né, no mundo em si, no meio ambiente. Você sabia que a gente depende muito mais das abelhas do que se fala por aí? Ela não é responsável só pelo mel da sua granola, não. Elas são importantes para a produção de alimento e fundamentais para que existam parques, bosques, praças. Até o jardim da sua casa depende delas. Você acredita que as abelhas visitam 90% de toda a vegetação brasileira? 90%! Cara, é muita coisa. Meliponicultura e Educação é um projeto ambiental que estimula o interesse na vida das abelhas sem ferrão. É isso mesmo, gente. Esqueçam as ferroadas. São abelhas sem ferrão. Com essa iniciativa de trazer o Meliponários para os centros urbanos, as crianças aprendem que é muito importante cuidar da natureza e da biodiversidade, porque sem isso a gente não consegue produzir alimentos para todo o planeta. Mostrando para elas que essa abelhinha que está ali no seu quintal, ela tem um papel muito maior do que produzir o mel. De acordo com várias pesquisas, hoje se sabe que até 75% da produção mundial de alimentos depende da polinização. Atualmente temos meliponários em 5 cidades do estado de São Paulo: Rio Claro, Ribeirão Preto, Piracicaba, Capão Bonito e aqui na capital, no Museu do Instituto Biológico. Gente, elas não têm ferrão mesmo. Eu sei que tem abelha que não tem ferrão, mas as crianças quando vêm aqui, a primeira coisa é abelha não, mas as crianças têm menos preconceito do que adulto. Então é muito fácil você fazer uma educação ambiental para a criança. É o adulto de amanhã, é o adulto consciente. Muitas crianças ficam surpresas porque não conhecem o número de espécies que nós temos. Hoje no Brasil nós temos cerca de 600 espécies de abelha, onde elas identificam que uma espécie de abelha ela é responsável pela produção de um alimento que está na mesa dela todos os dias, mostrando para eles que a polinização é possível em qualquer ambiente. Agora vocês vão conhecer Liz. Ela resolveu inovar, criando abelhas como insetos de estimação. Eu fui lá, participei do lançamento do Meliponário, vi como é que elas são, tive contato, peguei na mão e daí que eu comecei a gostar delas. Me encantou. Elas são muito bonitinhas. Depois com esse trabalho que eu comecei a conhecê-las melhor mesmo, saber da diversidade delas, do número de espécies diferentes, dos tamanhos, das cores. Foi a hora que eu descobri que elas podem existir em São Paulo. Daí eu falei, puxa, dá para ter uma caixa dessa em casa? Adorei. Mais do que extrair o mel delas, extrair cera, própolis, essas coisas, é a diversão mesmo. É um pet. Muita gente não conhece nada de abelhas como eu também não conhecia. Então acaba sendo interessante, né? Você vai difundindo um conhecimento de uma coisa que é brasileira, que é nossa e que tá aí. É cultura, né? Meliponicultura e Educação faz parte do Plano de Agricultura Sustentável da Syngenta. E um dos objetivos é ajudar a aumentar a biodiversidade em 5 milhões de hectares de terras cultivadas globalmente até 2020. E por isso, esses pequenos polinizadores são tão importantes. No Brasil, até 2016, já foram 3 milhões e meio de hectares beneficiados. Bastante, né? Quer saber mais? Acesse aqui! Bom, como mostrou no vídeo, né, a importância delas, eu só queria fazer um adentro que, além de gerar toda essa preservação de espécie,
elas também geram essa preservação de espécies vegetais por meio, não só por meio da alimentação, né, gerando as árvores frutíferas, por exemplo, e garantindo a alimentação tanto da gente quanto de outros animais, mas também de outras espécies no mundo vegetal, que é possível servir de abrigo para outras espécies de animais. Bom, agora eu vou apresentar para vocês os nossos slides e seguir com algumas espécies. Vamos lá. Agora eu vou dizer um pouquinho para vocês sobre algumas espécies, né? Essas diferenças, como, por exemplo, a diferença de espécie por região. Cada região vai ter sua espécie. Vai ser muito difícil, quase impossível você achar uma espécie de abelha nativa que é de costume viver na região sul e está na região nordeste. Isso é até proibido por lei. Outra diferença que eu posso dizer é sobre o grupo de meliponas e os de trigonas. Uma das 3 diferenças mais importantes delas são o tamanho. As abelhas meliponas são bem maiores do que as abelhas trigonas. E também uma bem importante seria a questão da célula real. As meliponas não possuem célula real. A seleção de abelhas rainhas que tem dentro dessas colmeias de meliponas é feita através de proporção genética. Já nas trigonas, não. Elas possuem as células reais. E cada célula real contém uma abelha rainha. Então, a quantidade de abelha rainha que vai ter, de princesas virgens, como diz também, que vai ter numa colmeia, equivale à quantidade de células reais que tem numa colmeia. E a última diferença, mas também não sem ser tão importante, é bem importante também, é a questão dos vigias. As meliponas possuem apenas um vigia na entrada da colmeia. Já as trigonas possuem vários vigias, garantindo uma maior vigilância dos predadores e dos outros inimigos. Bom, mas falando de inimigos, quais seriam os inimigos naturais dessas abelhas, né? Quem se atreveria? Pois bem, os inimigos naturais das abelhas nativas seriam as moscas e as formigas. As moscas, elas depositam seus ovos dentro da colmeia. Esses ovos vão se transformar numa larvinha e aí essa larva vai se alimentar do pólen e do mel e amadurecer, crescer mais rápido, de uma forma bem rápida. Então, vai ter uma certa infestação de mosca dentro dessa colmeia, onde acaba prejudicando a colmeia. E a questão das formigas, elas são atraídas pelo pólen e pelo mel para dentro da colmeia, mas aí acaba gerando a questão de brigas, né? Já que tem os vigias, é para isso mesmo. Gera brigas dentro da colmeia entre abelhas e formigas. E essas brigas, por mais que as abelhas sejam mais fortes e ganhem das formigas, por assim dizer, elas acabam tendo muito dano, muito prejuízo dentro da própria população, com muita morte de indivíduos dentro da própria colmeia. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho dessas espécies que eu citei anteriormente, só para vocês verem um pouquinho de cada região. Aqui à esquerda a gente tem a abelha rajada, Melipona sylvae, lá do Mato Grosso. Repara que ela é mais cinzinha, tem pouquíssimos detalhes de amarelo, quase nada, a antena é totalmente pretinha. Aqui já da direita a gente tem a abelha tiúba, essa é da Melipona fasciculata, do Maranhão. Ela é mais cinzinha, num cinza mais claro, mas com os detalhes mais fortes de amarelinho, tanto mais claro quanto mais alaranjado. E as pontinhas das antenas delas são mais alaranjadas. Já aqui na esquerda a gente tem a abelha jandaíra, a Melipona fulva, lá do Amazonas. Ela é bem amarelinha, quase que um dourado. E por completo varia de tons amarelos, mas não foge dessa tabela. E aqui na direita a gente tem outra abelha tiúba, só que essa é a Melipona compressipes, do Mato Grosso.
E é mais ou menos naquele esquema, ó, só a questão da antena, se a gente reparar, a pontinha amarelada, alaranjada, não é tão marcada, é mais como se fosse um degradezinho mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre o modelo das colmeias, das meliponas, né? O modelo das colmeias geralmente é um modelo retangular, numa caixa de madeira, geralmente usado ou verticalmente ou horizontalmente. O modelo que é usado verticalmente, ele é mais vantajoso, uma por ser a posição que as abelhas já estão acostumadas a fazer suas colmeias na natureza, nos troncos das árvores, e outra pela facilidade de você retirar o mel delas sem danificar a questão dos ninhos, os ninhos, né? Assim não tem perigo e você preserva melhor aquela sua colmeia. Bom, agora vocês vão ficar com a Ari, e aí ela irá explicar um pouquinho mais como é que funciona essa sociedade das abelhas nativas aí para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ariane e eu vou dar continuidade e contar um pouquinho mais sobre essa sociedade complexa que são as abelhas sem ferrão. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de ressaltar que a gente utilizou o Manual Tecnológico Mel das Abelhas Sem Ferrão, do Jerônimo Vilas Boas, a primeira edição de 2012, com base para todo o nosso projeto. Ele é um manual bem completo sobre os meliponinhos e bem didático. E todas as imagens desta apresentação foram retiradas desse manual. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem 3 tipos básicos de indivíduos em uma colônia, que são a rainha, as operárias e os machos. A rainha pode haver uma ou duas, de acordo com a espécie, no máximo 2, né, de acordo com a espécie, e elas apresentam maior tamanho em relação às operárias, e podem ser classificadas como operárias, como poedeiras ou virgens. Poedeiras significam que elas realizam a postura dos ovos, certo? E as virgens, elas ainda não apresentam essa atividade. Vale lembrar que toda a organização e todo o sistema da colônia, ele é feito através de feromônios, então elas se comunicam através de feromônios. As rainhas operárias, que são nessa segunda imagem, elas realizam a maior parte do trabalho de uma colônia, desde defesa até a manipulação do alimento. E as rainhas e as abelhas machos, elas servem para acasalar com as rainhas virgens, que posteriormente serão poedeiras. Essa espécie aqui em específico, a Apis mellifera, que apresentam essas listras aqui bem marcantes, os machos, eles realizam pequenos trabalhos, como a manipulação da cera e a desidratação do néctar. Então, vamos lá comentar um pouco sobre a estrutura. A estrutura varia muito de acordo com a espécie e onde esse ninho está inserido. Seja em cavidades no solo, como cupinzeiros abandonados ou formigueiros, ou o mais comum, né, é em cavidades em árvores vivas. Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui é a entrada de um ninho. Então, vamos lá. Aqui é toda a sua estrutura interna. Então, vamos comentar um pouquinho. Toda essa estrutura interna, ela é dividida em 2 partes, que são os potes de alimentos e as estruturas auxiliares, desde a entrada até o batume. Então, vamos lá. Aqui é a entrada, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês algumas estruturas, né, que são bem diferentes. E aqui é o túnel de ingresso. O túnel de ingresso, ele serve como defesa. Então, aqui ficam várias abelhas que defendem sua colônia. O invólucro, ele serve para proteger toda a colônia, né, para proteger toda a parte interna. E o batume superior e inferior serve para delimitar a colônia. Aqui são os potes de alimentos, que possuem maior tamanho, e aqui são os favos de cria. Vamos lá. Em relação aos potes de alimentos, eles são divididos em 2. Os potes de mel e os potes de pólen, que são armazenados separadamente. Uma curiosidade bem legal das abelhas sem ferrão é que seus potes de mel, eles são elipsoides, são em formatos de ovos, que são bem diferentes do que a gente já está acostumado, né?
Então, vamos lá. Em relação às células de cria, elas são agrupadas de diferentes formas de acordo com a espécie. Então, aqui elas podem ser agrupadas horizontalmente ou em cachos. Nesse exemplo aqui, né, nessa espécie, o que acontece? Os favos de cria, eles são interligados por cerume, por filamentos de cerume, formando como se fosse cachos de abelha. Cachos de uva, perdão. Então, aqui, alguns exemplos de algumas estruturas de entrada. Então, tá vendo que essa entrada é bem diferente desta entrada aqui e dessa entrada aqui, né? Que, como eu disse, varia muito de acordo com a espécie. Mas é bem característico das abelhas sem ferrão esse tipo de estrutura aqui. Como a gente tá vendo aqui nessa imagem, nessa daqui e nessa daqui. Então, vamos lá. Aqui é só uma revisão. O número 1, geoprópolis, ele é depositado em frestas como impermeabilizante. Aqui são os potes de alimentos. Como eu disse, eles possuem um tamanho maior em relação aos solos de cria. E aqui a mesma coisa. Aqui os potes de alimento e aqui os favos de cria. O invólucro, ele serve para proteger toda essa estrutura, né? Que é esse número 4 aqui. Então, vamos lá. Vamos comentar um pouco sobre a atividade de postura dos ovos. O que acontece? As abelhas operárias, elas criam a célula de cria e depositam uma porção de alimento. Aí vem a rainha poedeira, deposita um ovo e esse ovo implode e vira uma larva, que é a fase larval. Essa fase larval, ela termina quando a larva, ela cria um casulo interno, chamado de pré-pupa. Quando a célula cria se desfaz, né, exteriormente, a pré-pupa é chamada de pupa. E quando ela emerge, dá origem a uma abelha adulta. Vamos comentar um pouquinho sobre a reprodução e enxameagem. A reprodução da colônia, ela é feita como um todo. O que acontece? Quando um ambiente ele proporciona muito alimento, né, que é pólen e néctar, ocorre a superlotação de uma colônia. Então, o que acontece? Uma operária, ela sai da colônia mãe e vai em direção de uma escolha de uma nova moradia. Essas operárias, elas migram junto com a rainha virgem para essa nova colônia. Por isso que as colônias mantêm uma relação por algumas semanas, né, por conta dos materiais. Assim que a rainha virgem ela se desloca para o novo local, acontece o voo nupcial, que é quando a rainha virgem é fecundada. Após isso, ela vira uma rainha poedeira e realiza a postura dos ovos nessa nova colônia que já é estabelecida. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar vocês um pouquinho agora com o Heitor, para ele explicar um pouco mais sobre como funciona a escolha das espécies e como que funciona toda a parte de produção de mel e tudo que as abelhas sem ferrão produzem para a gente, ok? Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Heitor e hoje eu vou falar um pouco sobre a prática da meliponicultura, os seus produtos e subprodutos e a escolha das espécies. Já de início, eu vou falar um pouco sobre como começou a meliponicultura aqui no Brasil. No início, a meliponicultura era realizada pelos nossos queridos nativos. Eles iniciavam algumas criações rústicas e predavam o mel das abelhas, a fim de consumir ele como um adoçante para comida ou fonte energética para caçadas e longas caminhadas. Com o passar do tempo, chegaram os portugueses e eles introduziram uma nova abelha, a Apis mellifera, que é a abelha europeia ou africanizada. Tá, até aí tudo bem, né? Sim, tudo bem. Vocês entenderam, eu espero. Com a junção das práticas da nativa, da meliponicultura e das estrangeiras, criou uma nova meliponicultura, um pouco mais já, vamos dizer assim, especializada. Bem, daí, com o passar do tempo, ela começou a se popularizar e atualmente ela é usada como um hobby ou produção de
mel e alguns outros produtos que eu falarei daqui a pouco. O lugar onde a produção, a prática, né, da meliponicultura mais se difundiu foi em zonas semiáridas do Brasil, como o Norte e o Nordeste. Por quê? Sinceramente, eu não sei. Bem, então vamos lá. Os produtos delas. O que ela gera pra gente? O que a meliponicultura dá pra gente? Eu vou te dizer. A meliponicultura, ela produz muitos produtos. Alguns de importância até. O mel, que você usa, você pode comer, você pode colocar na sua comida, você pode fazer muitas coisas com mel. Tem gente que usa até como um método de curar algumas feridas. Isso daí também é uma prática indígena. Era usado pelos indígenas para cuidar de algumas feridas que eles tinham no corpo, já que o mel ajudava na regeneração. Bem, além do mel, temos a produção de colônias, onde você produz uma nova colônia, produz uma rainha para gerar uma nova colônia e vende ela ou usa para si mesmo. A produção de colônias é muito importante porque com o passar do tempo a rainha ela vai ficando velha e ela diminui o número de ovos que ela bota. Ou seja, diminui o número de operários e, consequentemente, diminui a área de atuação das abelhas e a produção do mel. Depois das colônias, temos alguns subprodutos, como o pólen, o própolis e o cerume, além da geleia real, que, se eu não me engano, é usada como cosmético em alguns produtos também. Depois disso, temos alguns produtos indiretos, que são paisagismo, educação, turismo e um trabalho que antigamente não, ainda é natural das abelhas, só que hoje é mais difícil para elas porque a gente ferrou com elas. Bem, as abelhas elas são responsáveis por polinizar mais ou menos 88% das plantas com flores que a gente conhece. 88%, gente, é muita coisa. Só que a gente dificulta isso para elas. Como? Bem, uma das coisas importantes antes de criar um meliponiário é ter ciência que não pode ter luz artificial próxima, porque isso confunde as abelhas. É necessário também que fique bem longe de produções de larga escala que utilizam agrotóxico. O agrotóxico afeta a abelha muito. Faz com que ela fique meio desorientada até não conseguir chegar à sua colônia e, por fim, ela morra. E afete a colônia, onde ela deveria estar trabalhando. Bem, com esses subprodutos, produtos diretos e indiretos, a gente já tira muita coisa. Além dela ser bem legal. A meliponicultura também pode ser usada como hobby. Eu não sei se vocês sabiam. Eu mesmo já pensei em começar, mas... bem, é muito trabalhoso. Uma coisa interessante é que para você iniciar a meliponicultura, você tem que ter um meliponiário. O que seria um meliponiário? Meliponiário é simplesmente uma coleção de abelhas. Mas onde você vai colocar as abelhas? Vai pegar, colocar no teu armário e pronto? Vai colocar no aquário? Tem gente que faz isso. Mas não. A meliponicultura ela tem que ser praticada com um meliponiário que são divididos em dois. Tem o meliponiário de suporte individual, que é uma caixa, mais ou menos... deixa eu ver se eu lembro das medidas. Uns 60 centímetros de altura por
40 de profundidade, se eu não me engano. E tá, você já sabe que é um meliponiário de suporte individual. E também tem um meliponiário coletivo. Um meliponiário coletivo, ele não é muito legal assim, porque sempre que você quiser tirar o mel das abelhas, você vai ter que mover uma caixa muito grande, cheia de abelhas, e isso vai gerar um estresse para elas, e além de dificultar a retiragem do mel, né? Que é, vamos concordar, tem que remover, levar em um lugar específico, retirar o mel, depois devolver, gente, leva muito tempo, né? Por isso, a maioria das pessoas escolhe o suporte individual como local para suas abelhas. Então, as espécies principais utilizadas para produção do mel e desses outros produtos são a Melipona bicolor, a Melipona quadrifácita, a Melipona rufiventris e a Tetragonisca angustula. Nomes difíceis e eu tive que escrever no papel para lembrar. E ainda ali, gente, só que essas espécies que eu citei, elas são específicas para serem usadas no estado de São Paulo. A CONAN, ela deixa claro que é estritamente proibido você pegar uma abelha do seu estado vizinho, trazer ela para o estado de São Paulo e começar um meliponiário com ela. Por quê? Ela é uma abelha nativa do outro estado. Então, imagina que isso seria... Não, isso é um contrabando de uma espécie nativa. Só em alguns casos bem específicos assim, que você pode pegar uma colônia de abelhas de um outro estado e levar para o seu estado, como a fins de pesquisa. Só que para isso você tem que ter toda a legalização do IBAMA e da CONAN. Bem, segundamente, todas essas espécies que eu citei, como eu já disse, elas são próprias para o estado de São Paulo, mas é necessário que você esteja ciente de uma coisa. Elas só podem ser usadas se você tiver os recursos florais disponíveis que elas precisam. Porque tem abelha que não vai chegar lá na sua florzinha e falar: nossa, que flor bonita, ela é toda vermelha, amarela, delícia, hein? Essa daí eu vou. Mas tem abelha que vai olhar para essa planta e vai falar assim: não, eu não gostei. Por isso, antes de você começar um meliponiário, você tem que estar ciente de que você tem os recursos florais necessários para a abelha que você quer usar. Gente, basicamente é isso que eu vou ter para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Eu vou usar a minha cabeça do melhor jeito para mim poder sanar elas. Então é isso. Muito obrigado e tchau.